Graça e paz, meus amados irmãos, para a glória de Deus. Chegamos na metade de mais um dia, para a glória de Deus, e que caia por terra toda língua enganadora, toda língua caluniadora, todo espírito de feitiçaria, todo olho ruim, toda palavra de peso, todo malfazejo do diabo, cai, 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 cai por terra, em nome de Jesus Cristo. E não prevaleça contra os escolhidos de Deus, que caia por terra todas as obras do diabo, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para a glória de Deus, chegamos na metade de mais um dia, e eu quero comunicar aos irmãos que hoje cessa, né, irmãos, as nossas orações em favor da vida, aleluia, da irmãinha. Ela descansou no Senhor, dormiu no Senhor, e de agora em diante, né, segue as nossas orações em favor da família Malta, para que Deus dê o devido consolo. Louvado seja o nome do Senhor. Após a morte, segue-se o juízo, cessa as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir orando, né? Para que Deus dê o devido consolo à família, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero repartir contigo uma palavra na metade desse dia, uma palavra muito gloriosa. Sabe, e é assim, muitas vezes as coisas acontecem com a gente e a gente quer revidar, né? Mas a Deus pertence a justiça. Coloca aqui nos comentários: a Deus pertence a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que Davi tenha errado, a Deus pertence a justiça. Ainda que você tenha errado, a Deus pertence a justiça. Ainda que tenhamos errado, a Deus pertence a justiça. E Ele faz. Viu? Ele faz a justiça, porque Davi, ele vai, né, humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele segue humilhado. Olha o que diz aqui essa história no capítulo 16 de 2 Samuel. Simei amaldiçoa Davi, apedreja Davi, e Davi suporta tudo aquilo ali. Davi suporta tudo aquilo. Ele seguiu, né, sendo amaldiçoado e sendo apedrejado por Simei. Só que quando ele retorna, né, ele retorna honrado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele retorna honrado, e Simei tem que voltar e pedir perdão para ele, né? E Davi tinha tanto coração segundo o coração de Deus, que, pasme vocês, Davi perdoa ele. Davi perdoa ele, deixa ele habitar novamente na cidade, na redondeza. Louvado seja o nome do Senhor. Davi perdoa. Por quê? Porque a Deus pertence a justiça, a Deus pertence o juízo, a Deus pertence a vingança, e Deus, aleluia, que faz justiça por todos nós. Olha o que diz aqui o verso 12 do capítulo 16 de 2 Samuel. Olha só: porventura o Senhor olhará para mim, porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor pagará com bem a sua maldição deste dia, né? Davi, ele fala isso: o Senhor vai pagar com bem a maldição deste dia. E foi exatamente isso que Deus fez, né? Deus começa ali a restituir, né? A restituir Davi. Olha só o verso 13: prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, e ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Louvado seja o nome do Senhor. Davi não parou a sua caminhada. Davi, ele não xingou Simei, ele não brigou com Simei. Davi deixou para Deus. Davi deixou para Deus a vingança. Davi deixou para Deus a restituição e a restauração da vida dele.
Louvado seja o nome do Senhor. É algo que é difícil para a gente fazer, porque quando somos, né, feridos com palavras, a primeira coisa que a gente quer fazer é debater aquilo ali, é brigar contra aquilo ali, é enfrentar aquela situação, né, e se defender. Mas Davi deixou a defesa para Deus. E Deus, ele entra nessa história e defende, e o fim, né? O fim de Simei foi triste, porque ele recebeu uma ordenância de que ele não poderia sair da cidade por hipótese alguma, né? E ele saiu da cidade para ir atrás dos seus servos, né? Violando é, 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 a ordem, a ordem de Salomão, louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece, pastora? Quando ele retorna, ele é executado, porque ele desobedeceu o rei. Ele violou a lei do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não morreu pelas mãos de Davi, mas morreu pelas mãos de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Morreu pelo reinado de Salomão. E a justiça de Deus, irmãos, ela chega, viu? Ela não tarda, ela vem no tempo certo, né? Davi estava errado, pastora, sim. Davi errou, ele pecou, ele colocou o guerreiro, né? O guerreiro dele à frente de batalha, louvado seja o nome do Senhor, e ele morreu, né? Por causa da sua esposa, louvado seja o nome do Senhor, uma história muito conhecida por todos, todo mundo conhece, né? O pecado de Davi, né, o pecado de Davi com Batseba. Ele põe Urias à frente de batalha, louvado seja o nome do Senhor, e após isso, né, após essa situação toda, a vida de Davi vira de perna para o ar. O próprio filho começa a perseguir e querer a morte dele, né? E as pessoas começaram a se levantar contra a vida dele. Pastor, ele tinha errado sim, mas a Deus pertence a justiça, a Deus pertence o juízo. Os escolhidos de Deus, irmãos, é algo tão sério quando nós mexemos com o escolhido de Deus, porque até o escolhido de Deus dentro de um pecado, né, ele tem os seus privilégios com Deus, né, ele tem o favor de Deus, mesmo dentro do seu pecado. Por isso que a Bíblia diz, não toqueis aos meus ungidos e aos meus profetas, não façais mal, porque se fizer, a justiça de Deus, ela vem, viu? E Deus, ele não tem pressa. Deus, ele age no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Mas a justiça de Deus, ela vem. Pode ter certeza disso, que a justiça de Deus, ela vem. Guarda essa palavra no seu coração. Não toqueis aos meus ungidos e aos meus profetas, não façais mal. Pastora, mas está caído, mas tem valor para Deus. Davi tinha caído em um grande pecado, né? A ponto dele ouvir o que o profeta Natan disse e falar, este homem é digno de morte. E o profeta Natan disse, esse homem é você, Davi. E quando o profeta Natan faz assim, a escama que tapava os olhos dele e os ouvidos cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele consegue ver, ouvir e entender o tamanho do seu pecado. Porque até então ele não estava conseguindo entender. E a partir desse momento ele consegue ver e enxergar a dimensão do pecado dele. Louvado seja o nome do Senhor, e ele se arrepende. E aonde há arrependimento, há perdão. Um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. E o coração de Davi estava assim, contrito e aquebrantado. E Deus não rejeita. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não rejeita. Eu preciso te dizer isso. Toma cuidado, viu? Com as palavras que saem da sua boca. Toma cuidado com aquilo que você fala. Toma cuidado com as suas afrontas, viu? Porque Deus, ele está no céu. E os escolhidos dele estão aqui na terra. Sujeito a erros, a falhas e a imperfeições. Mas Deus, ele faz justiça. Ainda que você esteja errado. Se você for um escolhido de Deus, Deus fará justiça por você. Eu preciso te dizer isso, viu? Vamos orar, porque para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos na metade de mais um dia. Guarda essa palavra no seu coração, eu já quero pedir para você compartilhar, compartilhe, porque com certeza tem um Davi aí perto de você precisando ouvir essa palavra, viu? Precisando ser consolado. Louvado seja o nome do Senhor, porque os Simeis estão por aí, né? Apedrejando, maldizendo,
né? Maldizendo, louvado seja o nome do Senhor, mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para repreender toda a sorte de mal. E eu quero pedir para você compartilhar, compartilhe, abençoa a vida de alguém na metade desse dia. Viu? Vamos orar? Vamos orar? Soberano Deus, poderoso, justo e eterno Pai. Meu Deus, eu adentro a tua presença na metade desse dia, rendendo a ti graças, louvor e adoração ao teu nome, ó Deus, que é sempre eterno. Peço a ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas imperfeições e suplico ao Senhor, ó Pai, recebe a minha oração com cheiro suave em tuas narinas e responde, meu Deus, com vitória, a oração que é feita aqui, Senhor, neste lugar. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a família Malta. Peço ao Senhor, meu Deus, que seja o Senhor a consolá-los de uma forma toda especial, pois só o Senhor, meu Deus, pode, sabe, passar o bálsamo do Senhor no lugar certo. Aleluia, na hora certa, meu Deus. Coloca essa família de pé na tua presença, Senhor. Traz sobre eles a paz que excede todo o entendimento, pois o Senhor deu descanso, meu Deus, à tua serva. E isso para nós, meu Deus, é motivo de muita alegria. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida da irmã Santina, a vida do irmão Paulo, a vida da Luana, a vida, meu Deus, do Arthur, do Ailton, do Matias. Coloco a vida de Marlene, de Val, de Laís, de Larissa, de Rosângela, de Rogério, de Neném, de Sinésio, de Adriana. Coloco nas tuas mãos a vida de Rebeca, a vida de Nelson, a vida da irmã Joana, de Valquíria, de Everton, de Everson, de Raquel, de Patrícia, de Maia Sofia, de Luiz Paulo, de Adonias, Senhor, a vida de Maria Leandro, a vida de Mateus, a vida de Raica, alcança, meu Deus, a vida de Jailton, de Renata, de Natalice, de Damião, de Joanita, de Jair, alcança a vida de Ricardo, de Viviane, de Caleb, de Vitória, a vida do pequeno Anthony, a vida do Lucas, do Bruno, da Dani, da pequena Mel, do Gustavo, alcança o Patrick, a Irani, o Edmar, o Luiz, o Lucas, alcança a diaconisa Maria Mariano, alcança a vida de Eloy, de Rogério, de Heloísa, de Gabriel, de Reginaldo, de Rosângela, alcança a vida de Yara, de Alice, de Laura, de Mateus, de João, de Rosa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança a vida de José Faquino, alcança Orestes, meu Deus, consola o coração do teu servo, alcança a Sofia, abre essa porta de honra, Senhor, e glorifica o teu nome, alcança a saúde da Diana, a saúde do Jefferson, alcança a vida de Ivani, de Xande, de Otávio, de Vinícius, de Júnior, alcança a vida do Cleito, da Deise, do Davi, da irmã Jô, a vida de Josefa Maria, a vida de Manuel, de Isabel, os filhos e os netos, a vida do Carlos, da Ângela, da Carol, do Kaique, da Cauane e do Pedro, a vida de Cássio, de Tatiane, de Cauã, de Ketely, alcança, meu Deus, a vida de Gabriela, a vida do irmão Tan, a vida do Samuel, a vida de Adriana, de Fábio, de Gabriel, de Jaqueline, de Jefferson, de Thaís, a vida da irmã Ney, do Gil, da Gica, a vida de Márcia, de Rodrigo, de Rogério, de Felipe, a vida de Luiz, de Gustavo, de Carol, a vida da irmã Alzira, a vida da Michele, do André, da Sandra, do Zé, da Andréia, do Arthur, a saúde da irmã Cedália, a vida de Laodiceia, de Nicole, de Maria Eduarda, de Camila, de José, a vida de Rodrigo, de Elisete Monteiro, a vida do irmão Gil, do Lucas, do pastor Zé, da irmã Rose. Meu Deus, essa causa, meu Deus, da tua serva eu coloco nas tuas mãos. Alcança a Michele, o Fábio, a Ketely, o Enzo, o Wendel, alcança o Marcelo, a Natália, o Nicolas, o Caio, o Levi, alcança a Esther Monteiro, a vida de Everaldo, de Carol, de Naldo, de Caleb, a vida de Natália, de Rodrigo, de Jonatas, de Carol, de Elias, de Mirella. Meu Deus, alcança a Crícia, alcança o Alberto, a Rosa, o Rogério, o Robert e o Davi, alcança a vida de Jusemar, de Acerlina Ruda, de Edenevaldo, a saúde dele eu coloco nas tuas mãos, a vida da cantora Rose, a vida da Edna, do Otávio, da Josiele, meu Deus, liberta essa família, alcança a Beth, alcança a saúde do David, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos, alcança o Jonathan, o Pedro, a Heloísa, alcança, meu Deus, o Samuel, o Robervaldo, a Silvia, a
Sandra, a Cristina, a Joyce, a Daiane, a Maria, a Sônia Maria, a vida de Edilson, meu Deus, eu ponho nas tuas mãos, alcança essa família com o teu poder, alcança a vida de Júlio Carlos, de Maria Laura, a vida de Cleide, alcança, meu Deus, a vida de Roselaine, a vida de Aparecida, de Tati, de Vera, de Alice, alcança a vida de Leia, de Rafael, de Denise, de Maju, de Deni, alcança a vida de Josenita, a saúde de Josenita, alcança a vida da Tinês, de Luciene, de Pedro, alcança a vida de Aldemir, de Marta, de Socorro, de Daniele, de Carol, de Juscelene, de Neurisberto, de Daniel, de Lorena, de Rafael, de Natan, alcança a Joyce, alcança a vida de José Nilson, de Reginaldo, de Auxiliadora, de Aurilene, a vida de Andréia, de Caio, de José, a vida de Jussiara, de Jussiara Santos, a vida de Pedro, de Tainã, de Vitória, de Pietro, a vida da irmã Lourdes, do irmão Paulo, da irmã Teresa, da irmã Ana, de Laércio, a vida do pastor Milclides, meu Deus, a vida de Gláucia, de Dona Ângela, de Alex, de Luciana, de Jaqueline, a vida da pequena Laura, a vida de Maria Edna, os filhos, a vida da jovem Isabela, meu Deus, esse nódulo que ela tem na garganta, meu Deus, eu continuo apresentando a vida dessa jovem nas tuas mãos, meu Deus, eu creio, aleluia, no agir do Senhor, alcança, meu Deus, a vida de Josefa Chaves, a vida de Maria Chaves, de João, de Rafael, de Bruna, a vida de Júlia, de Josevaldo, de Elisângela Ferreira, a vida de Renata Pires, a vida de Dina, os netos, os filhos, alcança a vida de Carlos Mendes, meu Deus, os planos, os projetos dele eu coloco nas tuas mãos, a vida do Mateus, os sonhos e os projetos dele eu continuo colocando nas tuas mãos, meu Deus, alcança a Letícia, o Renan, alcança a Marilda Bentes, o Osmar, a saúde de Osmar, a vida de Henrique, de Josina, de Camila, de Deulane, de Emily, de Esther, de Joana, de Josina e família, meu Deus, em nome de Jesus eu coloco nas tuas mãos a vida da irmã Dal, a saúde de José Roberto, a vida de Mara Riagon, a vida de Daniel, de Anamai, de Harumi, de Santinha, a vida de Márcia, de Ivan, de Natália, de Blenda, alcança a Kemi, Júlia, Samuel, alcança o Ricardo, a Natália, a bebezinha Emi, o Yudi, a Mayumi, a Jaqueline, alcança a Vanderlei, o Otacílio, a Bruna, alcança a Mateus, Gabriel, Júlio, Bete, alcança o Juninho, alcança a Rose, a Karina, toma nas tuas mãos a vida de Cláudia, de Mateus, de Edson, de José, de Ercília, de Reinaldo, a vida de Sérgio, de Jandira, de Igor, de Adna, de Jaziel, de Anderson, de Elisângela, de Brian, de Stephanie, de João, alcança a vida de Isabel, de Cássia, de Kelvin, de Caroline, de Ana Clara, de Kelvin Júnior, a vida de Arthur, de Mariana, de Aline, a vida de Camila, de Gabriel, de Lucas, de Celine, de Edmilson, de Socorro, de Daiane, alcança, meu Deus, Valdene, alcança Evandro, Sandy, Michele, alcança Ana Luísa, Carlos Henrique, alcança Lena, alcança Evandro, a saúde, meu Deus, da Tieta, da Cristal, eu coloco nas tuas mãos, a vida de Cleide, de Leonildo, de Kelvin, de Pedro, de Valmir, de Carol, de Milena, a vida de Patrícia, de Carol, de Vinícius, de seu Eulino, de Gleice, de Antônio, alcança a Juscelina, alcança, meu Deus, a Julita, a Jussara, a Judite, a Luana, alcança a Nalva, alcança a Larissa, meu Deus, eu coloco nas tuas mãos a saúde de Larissa, alcança, meu Deus, a vida de Antônia Alves, a vida de Tiago, de Geralda, de Thaís, de José, de Antônio, de Miguel, de Helena, toma nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus, a vida, meu Deus, de Luciana e família, a vida da Elaine, do Roberto, a vida da Creuza, da Dandara, a vida da Michele, a vida do Ney, meu Deus, a vida da irmã Terezinha, a vida da irmã Maria da Cruz, a vida de Ruth, de Nadiene, de Natan, a vida de Roberto, de Edna, de Elizabeth, de Arlete, de José, alcança, meu Deus, a vida de Cícera Moreira, a vida da irmã Maria, do Lucas, da Mari família, a vida de Marcelo Mariano, a vida de Sueli Santos, a vida de Florisvaldo, de Eric, de Emerson, de Luca, a vida de Laura, de Léo, de Kete, alcança a vida de Ângela Costa e família, a vida de Zélia, de Luciano, de Miguel, a vida de Kátia Nascimento, a vida de Rosalvo, de Evelyn, de Flávia, de Pedro, de Vera, de Bruno, meu Deus, todas essas vidas, meu Pai, eu coloco, meu Deus, nas tuas mãos, alcança, meu Deus, a saúde da Tatiele,
meu Deus, a saúde da Luzia, alcança a saúde de Geraldo, meu Deus, toma a vida do Marcos, da Silvia, do Jonatas, do Antônio, da Karine, a vida de Cláudia Ferreira, a vida de Valdir, de Fernanda, de Seu Silvério, a vida de Maria, de Celso, de Fabiana, alcança a vida de Ingrid, de Valentina, de Arthur, a vida de José Carlos, de Efigênia, de Jaci, de Rogério, de Renato, meu Deus, liberta a Tereza, em nome de Jesus, eu coloco todas essas vidas, meu Pai, nas tuas mãos, peço ao Senhor, estende a tua mão de poder, meu Deus, a tua mão de glória, faz, meu Deus, o sobrenatural acontecer, meu Deus, ajuda esse homem, ajuda essa mulher a esperar, meu Deus, no Senhor, pois o Senhor é autor e consumador, aleluia, da nossa fé, assim como o Senhor tomou a injúria de Simei, meu Deus, contra Davi, aleluia, toma nas tuas mãos a injúria, aleluia, que os teus servos têm recebido, a injúria que essa mulher tem recebido, que esse homem tem recebido, que esse jovem tem recebido, que essa criança tem recebido, toma nas tuas mãos, Senhor, todas essas injúrias e dá vitória, meu Pai. Dá vitória aos teus escolhidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tira todo embaraço, meu Deus, todo sentimento ruim, todo sentimento negativo, toda palavra de peso. Eu dou uma ordem, meu Deus, na metade desse dia, no poder e na autoridade que há no teu nome, ó Pai. Eu dou uma ordem a todos esses demônios do inferno que peguem as suas bagagens e em nome de Jesus Cristo batem retirada agora. É no poder e na autoridade do nome de Jesus que eu ordeno, sai, sai, sai. Em nome de Jesus Cristo, e não volte nunca mais para a glória de Deus. Meu Deus, resplandeça o teu poder e a tua glória sobre a vida, meu Deus, dos teus servos. Livra, guarda, protege. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estende a tua mão de poder e dá, meu Deus, proteção e vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Jesus te abençoe e te prospere. E não se preocupe, Deus, ele está vendo tudo. E ele sabe de tudo. E é ele que faz justiça por você, viu? É Deus que faz justiça por você. Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe. Compartilhe. Você é uma bênção na minha vida e você pode ser uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus em Cristo vos abençoe.